Fala, torcida colorada, iniciando mais um podcast aqui na Rádio Colorada, Resenha Colorada, voltamos depois de alguns meses, episódio de número 9. Tu já está vendo no título, tu já está vendo na imagem quem é o nosso convidado deste episódio, mas antes disso vamos apresentar a mesa de hoje, para depois dar espaço ao nosso convidado fazer esse introito para vocês. Antes disso, eu apresento quem está aqui comigo hoje, Pedro Pacheco. Pedro, muito prazer falar contigo, voltamos ao Resenha Colorada, para um momento muito especial para a volta do torcedor colorado ao estádio, ao Gigante da Beira-Rio, Pedro. Exatamente, né, Calegari? Momento muito esperado por todos nós. Desde o dia 8 de março, a torcida colorada não é local no Beira-Rio, o Beira-Rio não recebe público. Então, estamos falando aí de um período de 18, caminhando aí 19 meses, é um hiato enorme realmente. E matar saudades num jogo ainda dessa envergadura, o Inter brigando por coisas grandes no Brasileirão, acho que é um grande momento, um momento histórico para o Internacional, um momento histórico para o Clube do Povo. Este é Pedro Pacheco e comigo hoje também Hernani de Lourenço Campelo. Campelo, é um momento extremamente especial. Tu que já viu o Clube do Povo diversas vezes, tanto no Beira-Rio como fora de casa. Estamos aqui para falar hoje com o nosso convidado que tem mais conhecimento para falar sobre a volta do público no Internacional do que todo mundo aqui. A gente vai só dar esse espaço para ele trazer o conhecimento para a gente. Com certeza, um prazer imenso estar aqui, poder participar dessa resenha colorada, por um motivo mais um, né, histórico, que a gente vai poder acompanhar no estádio Beira-Rio, que é a volta do torcedor ao mais belo estádio do mundo, assim eleito pela FIFA em 2014, 19 meses depois. Uma operação complexa, mas com toda a maestria da equipe de operações e de administração do Internacional para receber a melhor e maior torcida do Rio Grande. Muito obrigado, Campelo. E para quem está vendo aqui no YouTube, já viu quem é o nosso convidado. Quem está no Spotify vai apenas ouvir a voz agora pela primeira vez de Victor Grumberg, vice-presidente de administração, vice-presidente de patrimônio do Esporte Clube Internacional. Victor, primeiro é um prazer falar contigo aqui na Rádio Colorada. Muito obrigado por aceitar o convite. E vamos falar sobre o que a gente espera já vai fazer praticamente 2 anos, a volta do público ao estádio, Victor. Prazer. Um prazer, da mesma forma, estar com vocês aqui, Calegari, Pedro, Campelo. Realmente é um momento de muita alegria, né? De muito compromisso e comprometimento da equipe, a responsabilidade que é elaborar uma operação dessa forma, uma operação completamente atípica, e a gente vai falar sobre isso, mas além da gente falar da responsabilidade, da atipicidade da operação, a gente tem que comemorar. É o momento de comemorar que os números da pandemia melhoraram, as internações diminuíram, os números de morte diminuíram. Claro que ainda vivemos esse período pandêmico, mas assim, ter a liberação governamental, estadual, para que aconteça o jogo é um momento de comemoração e de reencontro com a massa colorada. E sobre isso que a gente vai falar hoje realmente, mas antes eu queria dar uma contextualizada um pouco para a gente ir começando essa nossa conversa, porque eu queria entender um pouquinho mais, e eu aposto que foi um processo realmente bem lento e bem complicado. Como é que foi esse processo, as reuniões para tomar essa decisão? Olha, vamos voltar quando? Vamos voltar como? Quantas pessoas vão? Enfim, eu imagino que tenha sido um momento delicado essas reuniões, um processo um pouco lento. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais esse bastidor para a torcida colorada, porque eu imagino que o trabalho, principalmente nesse início, foi muito árduo, né? Com certeza, com certeza. Bom, a gente já vinha fazendo as operações do futebol sem público, né? O futebol já tinha voltado, mas a gente sabe que o futebol não é futebol sem a torcida. O Beira-Rio quase não é o Beira-Rio sem a massa colorada empurrando o time durante os 90 minutos. Mas isso não dependia do Internacional, isso é uma conjuntura de fatos. A gente disputa o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato da Confederação Brasileira, da CBF, e a CBF não permitia público no regulamento desde o início do ano. E depois, mesmo se a CBF permitisse público, que agora permite, vamos ter, é claro, o Estado tinha que permitir, né? Então é uma conjuntura grande. E além da CBF permitir agora, ela conversou com todos os clubes. Então houve uma primeira reunião de todos os clubes da Série A, onde se decidiu que só se regressaria com público se todos os estádios todos os estados que têm estádios que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A tivessem a liberação de pelo menos 25% do público. Enquanto isso, a gente reunia com a Federação Gaúcha, a gente apresentou todo o nosso trabalho, o que a gente fez, o que a gente desenvolveu para poder receber público aqui. A Federação Gaúcha transmitia isso para o governo do estado, transmitia para o gabinete de crise, transmitia também para a CBF. A gente, entre os clubes, também trocamos informações, até que recebemos o gabinete de crise do governo do estado no estádio Beira-Rio,
apresentamos todo o nosso plano operacional, explicamos essa questão de liberação de no mínimo 25%, e inclusive sugerimos o número de 30%, porque, com base em todos os decretos vigentes de estabelecimentos comerciais, restaurantes, por exemplo, a gente via que a gente conseguia cumprir com esse percentual, né? Já nas bases do governo, e ainda mais o estádio Beira-Rio sendo ao ar livre, sendo aberto, a gente teria tranquilidade de fazer essa operação. Por óbvio que com muitos cuidados, mas a gente se via com capacidade, com responsabilidade para receber esse percentual. Com muita alegria, a gente recebeu que a nossa solicitação, não sei se foi uma solicitação, uma conversa, mas foi aceito, e quando saiu o decreto, ele saiu com os 30% que a gente almejava e com uma série de considerações nossas. Então, esse foi todo o trâmite, né, para a gente validar isso no Estado. Passado isso, houve uma segunda reunião, uma outra reunião com os clubes, então todos os estados estavam liberados, o estado que não estava liberado, ali na própria reunião se acertou que um jogo seria adiado, um jogo seria transferido, para que a gente conseguisse, nessa conjuntura toda, fazer com que o Campeonato Brasileiro da Série A tivesse o retorno de público. E é o momento que estamos, um momento tão aguardado, estamos há poucos dias aí, há poucas horas de receber a torcida do nosso estádio. Exatamente, Vitor. Partindo para a logística desse domingo especial, mas domingo de certamente muito trabalho para todo mundo envolvido na operação do jogo. E acho que o começo não poderia ser outro, senão falando da importância de que o torcedor chegue cedo ao estádio, né? É uma volta ao Beira-Rio, mas uma rotina um pouco diferente daquela que a gente estava acostumada 2020, 2019 e daí para trás, por todas as determinações, todos os protocolos. Então, exatamente isso. Eu queria que tu explicasse como é que vai ser essa situação. Portões abertos com uma antecedência, a importância que o torcedor não chegue em cima da hora, tudo pensado para evitar aglomerações desde o desembarque nos arredores da Padre Cacique, né? Verdade, Pedro. A gente sabe que culturalmente o torcedor chega muito em cima da hora, perto do início do jogo e às vezes até com o jogo iniciado. E a gente abre normalmente os portões do Beira-Rio com 2 horas de antecedência. Nesse momento serão 3 horas de antecedência. Por quê? Para que a gente consiga espaçar. Quem puder chegar com 3 horas de antecedência, por favor, daqui a pouco 2h30, 2 horas, e assim a gente vai recebendo o público de forma gradual. Porque não é só na catraca que o torcedor está acostumado a entrar que vai ter uma verificação. A verificação vai se dar já no perímetro do estádio. O estádio vai estar cercado, e a gente vai ter 5 tendas de acesso. Só entra sócio que fez check-in e tem o e-ticket em mãos, com a sua carteira de vacinação, né? Esteja ela subida no site do clube, aí vai indicar no e-ticket, ou com ela impressa, e com documento com foto, para que a gente possa fazer a conferência desse e-ticket. Então, ali, nesse momento, já é uma primeira conferência, para depois, lá na catraca, ver a segunda conferência. É um procedimento que leva mais tempo do que o habitual, né? São 2 checagens, há essa conferência de documentação, que coisa que não era habitual no Beira-Rio, mas para que a gente enfrente esse momento e consiga dar segurança e consiga ter credibilidade perante o órgão que a gente se comprometeu a cumprir, então a gente está espaçando esse tempo, aumentando, para poder fazer isso com a maior tranquilidade possível e com a maior calma possível, com todos os 15 mil que podem entrar no Beira-Rio. E justamente sobre essa complexidade dessa operação, Victor, é um jogo para cerca de 15 mil pessoas no máximo, mas pelas excepcionalidades do momento que vivemos, dá para comparar com uma operação de complexidade idêntica a uma grande decisão de campeonato? Sem dúvida nenhuma, Campelo, dá sim, porque um jogo de 15 mil pessoas a gente tem uma forma de fazer. E a gente está montando uma operação em termos de custo, em termos operacionais, em termos de equipe orgânica do Internacional, equipe terceirizada, de segurança, de limpeza, como se fosse um jogo para estádio cheio, né, para 50 mil pessoas. Então, é uma operação gigantesca para um público reduzido, mas é o que o momento requer, e a gente, com toda a atenção, todo o carinho, toda a responsabilidade, está tendo que adotar essas práticas nesse momento. E, Vitor, ao longo da semana a gente foi tendo as publicações nas redes sociais do Internacional e a torcida foi tendo dúvidas, até porque é um momento novo, dentro de um momento novo ainda, né, na pandemia. E teve algumas dúvidas, eu vou te perguntar as 2 principais delas que eu vi, que principalmente a primeira eu vou dizer o seguinte, que é sobre a vacina, né, porque num primeiro momento não precisava apresentar a carteira vacinal, no segundo momento já precisava, 40 a mais, 40 a menos, enfim, eu queria um pouquinho essa tua explicação sobre isso, porque é também para o povo colorado se informar, quem ainda não conseguiu ingresso para também, por conta disso, já vai te ouvir aqui e vai tentar comprar o ingresso para o próximo jogo, talvez, né? Perfeito.
João, na verdade, isso não é uma coisa que o Internacional define, não é o clube, não é o Beira-Rio que criou essa regra. É a regra do governo do estado. Ela saiu há poucos dias, então a gente teve pouco tempo para comunicar. Mas é importante esse momento aqui para esclarecer. O que o governo do estado do Rio Grande do Sul definiu e regrou para eventos esportivos, com 30% da capacidade? Menores de 18 anos será permitido o ingresso dentro do estádio. Entre 0 e 18 anos, não há necessidade de apresentar carteira de vacinação. A gente tinha muita dúvida se ia poder menores ou não, o Estado não tinha nos sinalizado. A resposta é sim, pode. Entre 0 e 18 anos, e não há necessidade de apresentar nada de vacina. Se tiver, melhor, a gente sabe que o Estado já começou a vacinar menores, mas não há necessidade para ingressar no estádio. Entre 18 e 39 anos, apenas uma dose já é o suficiente. Se tiver as 2 doses, óbvio, melhor. Deu tempo de cumprir o ciclo, melhor. Mas, com apenas uma dose entre 18 e 39 anos, nesse primeiro momento, já serão aceitos dentro do estádio. Maiores de 39 anos, aí tem que ter, sim, o ciclo completo. Isso vale para o mês de outubro. A partir de novembro, por exemplo, quem tem entre 29 e 39 já tem que ter tomado essa segunda dose. De novo, reforço, não é uma decisão do Internacional, e sim do Estado, com base no calendário vacinal do Estado. O que isso quer dizer? Que o Estado sabe que tem gente que entre 18 e 39 anos que tomou a primeira dose em alguma cidade, mas ainda não deu o prazo de tomar a segunda. Por isso, essa permissibilidade. Outra pergunta em relação ao documento sanitário que fazem muito é em relação a testes. Não estou vacinado, posso levar um teste PCR? Posso levar um teste de antígeno, um teste rápido? A resposta é não. O governo do Estado definiu que apenas com vacina. Recapitulando, entre 0 e 18 não há necessidade do comprovante. De 18 a 39, nesses primeiros jogos aqui, apenas uma dose é suficiente. E acima de 39 anos, o ciclo vacinal completo com as 2 doses. Ou com a dose única, né? Aquela vacina que tomou uma só, que é considerado também ciclo vacinal completo. E partindo para dentro do estádio, Vitor, o Internacional até agora, nesse encerramento de semana, que antecedeu realmente a chegada do final de semana de retorno ao estádio, destacava muito a importância também, e inclusive divulgou imagens do Beira-Rio sendo preparado internamente. As fitas nas cadeiras, a importância de que seja respeitado o distanciamento entre os grupos, que, se não me engano, são de até 3 torcedores. Esse comportamento dentro do estádio. Fora, a gente falou, muda um pouco, a ideia de não ficar concentrado até o final, são 2 acessos diferentes, não tem só a catraca para apresentar, tem a tenda. Dentro do estádio, também uma nova cultura para esse novo momento de retorno ao Beira-Rio, certo? Isso aí. Vamos falar um pouquinho de dentro do estádio, então. Primeiro, vamos falar de alimentação. Todos os bares estarão abertos, né? Todos os portões estarão abertos, exceto o portão 7, que é o setor sem cadeiras, não há permitido ingresso de pessoas dos setores que não têm cadeiras, até pela questão de distanciamento. Mas, com todos os bares estando abertos e o consumo de alimentação e bebidas apenas na sua cadeira, né? Porque a máscara é de uso obrigatório e se retira a máscara apenas no seu lugar para comer algum alimento ou para se hidratar com uma água, um refrigerante que possa ter comprado nos bares, esses que estarão todos abertos. Em relação às cadeiras, sim. Nós estamos terminando agora de preparar o estádio Beira-Rio, porque o decreto saiu há muito pouco tempo, então a gente não sabia também qual ia ser a distância, se é 1 metro, 1,5 metro, grupos de 3, grupos de 5. O que ficou definido? Distanciamento de 1 metro entre as cadeiras e grupos de no máximo 3 pessoas. Então o estádio está sendo todo plotado, montado para grupos de até 3 pessoas e com distanciamento de 1 metro. De forma prática, como é que vai funcionar? Vão ter 3 cadeiras livres, depois vai ter 1 metro de distância bloqueado com fita, mais 3 cadeiras livres, e uma fila para cima e uma fila para baixo estarão impossibilitadas também de receber pessoas, até para a gente cumprir com essa distância de 1 metro em todos os sentidos, 360 graus. Então, essa vai ser a nova disposição do estádio. As pessoas estão fazendo o check-in e no seu e-ticket já consta ali o portão que deve ingressar, qual é o setor, e os setores estarão separados por cores, né? O torcedor, ele entra e ele recebe uma pulseira para saber que ele tem que estar naquele setor. E a gente pede que o torcedor não mude de lugar, não troque de cadeira, não troque de assento, porque ele já, entre aspas, sujou aquele lugar, né? Sentou naquele lugar. Então, para não fazer isso com o outro, cada um ter o seu espaço e a gente consiga ter o menor contato possível entre as pessoas. Uma outra coisa que já era tradicional do estádio Beira-Rio e que não vai acontecer é que nos anéis, tanto inferior quanto no superior, a gente conseguia circular, né? Quase que 360 em volta do estádio,
Claro, entrava no seu portão, algumas áreas livres que eram liberadas, mas nesse momento não. A gente vai tentar evitar ao máximo essa circulação, até para que não aconteça aglomeração. E também no momento de saída, será para os setores, será para os blocos, com todas as saídas liberadas, para a gente fazer a evacuação o mais rápido possível. A gente fala na chegada de abrir os portões com 3 horas de antecedência, mas a gente sabe que no final do jogo o torcedor sai logo após o jogo. Então, a gente pede um pouco de paciência, um pouco de calma nesse novo modelo, mas a saída vai ser de forma gradual e com todos os portões para que a gente tenha a menor aglomeração possível. E aqui já vai um apelo, se vocês me permitem, né, para o torcedor que ele cumpra com as regras. A equipe internacional de operações, de administração, patrimônio, tem se dedicado muito, segurança do trabalho, então nem se fala, na criação dos protocolos, no regramento, na organização e na montagem do estádio. Mas a gente depende do torcedor. O sócio que entrar no estádio ele tem que cumprir com o regramento. Se a cadeira está lacrada, não é para deslacrar. Né? Se tem que ficar de máscara, temos que ficar de máscara. E vou confessar para vocês aqui, nesse momento de pandemia que nós já estamos vivendo há bastante tempo, eu não aguento mais usar máscara. Mas não é porque eu não aguento mais usar máscara que eu não devo utilizar a máscara. Então a gente tem que dar um exemplo. O estádio Beira-Rio, eu tenho certeza, e vou confiar no torcedor colorado, no sócio colorado, que a gente vai dar exemplo. Vamos estar de máscara, que vai incomodar um pouco, é domingo de manhã, vai ser um dia bonito, vai estar calor, a gente sabe que sua um pouco, a gente está acostumado, mas o regramento é esse, e para que a gente possa ter o nosso estádio cada vez com mais população colorada dentro, aumentando esse percentual de público de 30 para 50, de 50, eventualmente para 100, quem sabe ano que vem, a gente tem que mostrar nossa responsabilidade como torcida e mostrar para os órgãos que regulam isso que a gente tem capacidade e condições de fazer essa operação com o maior público. Então, é uma responsabilidade muito grande da nossa torcida e desde já eu já conto com a colaboração. Vitor, seguimos nessa abordagem da parte interna do Beira-Rio. Eu tenho 2 perguntas bem específicas. A primeira é em relação ao proprietário de cadeira, seja ela perpétua, locada, ativa, enfim. Poderá usar o seu espaço ou vai depender da colocação no e-ticket? O dono da cadeira saberá que virá para ocupar a sua cadeira, já tradicional, ou será um outro lugar dentro do estádio? Essa é uma pergunta. E a segunda, sobre como conter a euforia e os grupos que vêm a jogo sempre em grandes números, como, por exemplo, excursões de consulados, torcidas organizadas, essas 2 questões dos grupos e a sua tradicional empolgação em momentos do jogo e a questão dos donos proprietários de cadeira, seja ela o estilo que for. Legal, vamos lá. Esse é um momento de exceção, né? A gente tentou moldar o Beira-Rio para ele ficar o mais próximo do normal possível, mas tem situações que não vão poder acontecer. A gente sabe que o cadeira locada tem a sua cadeira, eu tenho a minha com o meu nome, às vezes gosto de sentar nela, a cadeira perpétua também é tradicional do estádio. Mas nesse momento, pelo decreto, a gente tem que manter a distância. Então, se cada um sentar na sua cadeira, não vai conseguir. Então, no momento do check-in, que essa também é uma novidade para a cadeira locada e para a cadeira perpétua, da obrigatoriedade de fazer o check-in, né? A gente não consegue deixar esse acesso liberado, ele escolhe o bloco e o setor. O pessoal tem escolhido o seu próprio setor. O meu, por exemplo, é o 347. Quando eu fiz o check-in lá, eu posso colocar o 347. Mas não necessariamente vai ser a minha cadeira. E logo que faz o check-in, o proprietário de perpétua ou locatário de cadeira, ele já dá esse aceite no termo, e ele também é discriminado o porquê dessa nova regra e pelo motivo. Está todo mundo aceitando, não estamos tendo nenhuma dificuldade em relação a isso. Quanto a consulados e torcida organizada, esse acesso, normalmente, ele é regulamentado pelo relacionamento social, há um número de ingressos destinados já para reservas, porque a gente sabe que as excursões vêm de longe, e a gente tentando também manter mais perto possível da normalidade do estádio. O relacionamento social, em número muito reduzido, também está fornecendo e organizando os check-ins e as vendas de ingressos para consulados e para torcidas organizadas, mas respeitando, sim, também o distanciamento. Estão escolhendo os portões, estão escolhendo o local que querem ficar nas áreas livres. Infelizmente, como já mencionei, o portão 7 ele não vai ser possível porque não há cadeiras, no decreto não é permitido, mas a gente está contando também com a colaboração para que a gente mantenha essa questão do distanciamento. E, Vitor, para terminar agora da minha parte, no caso, é só agradecimento por tu ter aceito o convite aqui da Rádio Colorada, da mídia do Esporte Clube Internacional para conversar conosco. Agradecer ao Pedro e ao Hernani também. Eu vou deixar também essa parte final para a torcida. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui no YouTube, também tu pode mandar
tá ouvindo no Spotify, depois vai ali no YouTube, posta alguma coisa, um comentário. Se tu acha que ficou alguma coisa para a gente tirar a dúvida, a gente pode trazer o Vitor aqui mais vezes para conversar com vocês, porque a gente sabe que é um momento difícil e o Vitor participou de todo esse planejamento, todas essas conversas para trazer vocês de volta ao estádio. Então, Vitor, te agradeço muito por ter aceito o convite, por conversar aqui conosco, e sabe que sempre que quiser, microfone da Rádio Colorada, Esporte Clube Internacional, a mídia do Esporte Clube Internacional está sempre de portas abertas aqui para conversar com o torcedor. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar com vocês, e eu entendo a importância também desse momento de comunicar com a torcida colorada, né? Porque é um momento de muitas dúvidas, né? A gente está trabalhando nesse projeto de forma incessante há quase um ano, e ainda surgem dúvidas, né, entre nós. Então, para a torcida que tem um modus operandi, se adaptar ou se readaptar a um novo modelo é complicado muitas vezes. Então, a gente está sempre à disposição para sanar as dúvidas. Torcedor que quiser canalizar no canal do YouTube, com a mídia do Inter, certamente essas perguntas serão repassadas para mim ou para a equipe da administração, e a gente vai conseguir, da melhor forma possível, dar as respostas. E digo que o convite da Rádio Colorado não é um convite, né? É uma intimação, e eu falo isso não de forma pejorativa, mas a gente que hoje é ente político internacional, representa o clube de alguma forma, a gente tem a obrigação, né, de prestar esses esclarecimentos para a torcida em todos os momentos, momentos difíceis, momentos complicados, mas momentos de alegria também, como é agora, nesse reencontro com a torcida, e sempre à disposição dos amigos, da mídia do Inter e da torcida colorada. Realmente, como tu falou no começo, é motivo de comemoração para o que a gente está fazendo agora, porque está acontecendo, porque vai acontecer nesse próximo domingo, no jogo contra a Chapecoense. A gente agradece muito o Vitor, porque participou aqui conosco de mais um Resenha Colorada, episódio de número 9. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar aqui nos comentários, a gente vai tentar sanar todas as dúvidas para que o mais rápido possível todos vocês possam estar no estádio e conviver de novo com o Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.